Daremos início ao painel de debates A Profissão de Hidrógrafo. Lembrando que, ao final do painel, poderão ser feitas perguntas e a nossa equipe vai se dirigir a quem solicitar para a entrega do microfone para fazer a pergunta ao palestrante. Para compor este painel, convidamos o almirante de esquadra Marcelo Francisco Campos, presidente da Fundação de Estudos do Mar. Obrigado, peço uma salva de palmas ao nosso palestrante. O capitão de Mar e Guerra Dante José de Andrade Alexandre, comandante do Centro de Instrução e Adestramento Almirante Hadler de Aquino. O professor Marcelo Sperli, professor da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O professor Ítalo Ferreira, professor da Universidade Federal de Viçosa. Como moderador, convidamos o capitão de Mar e Guerra Nicolas Rocher, assessor do diretor de Hidrografia e Navegação. Fique à vontade, passo a palavra ao moderador. Bom dia a todos. Primeiramente, agradeço. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer. Agora sim. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer ao presidente da SP Hidro por ter me convidado aqui para ser o moderador dessa sessão do simpósio, né? Tem algumas pequenas palavras, né? Eu tinha pedido para pôr uma... isso. Né? A profissão do hidrógrafo é uma coisa que a gente está tentando trabalhar e estamos tentando fazer esse debate aqui para conquistar uma massa crítica na sociedade brasileira, né? Sociedade hidrográfica, oceanográfica, de cartografia. Ali está o slide que todos já viram, é o S100, né? Isso daí é a revolução na navegação, no transporte marítimo, e aquilo que cabe à autoridade marítima é a carta. A parte desse conjunto, que é o e-navigation, que é a carta náutica, que seria somente e tão somente a S101. Os demais componentes da carta, que são os complementos e serviços, né, serão disponibilizados pela autoridade portuária, pela sociedade civil, e isso necessita de aquisição de dados e disponibilização de serviço. Para tanto, a gente precisa de uma massa crítica para executar esse serviço e para disponibilizar esses serviços para o transporte marítimo, né? Começando já com a S102, que é a carta com uma informação mais precisa do solo marinho para facilitar o navegante, que isso daí tem que ser disponibilizado pelo porto com uma sondagem quase que diuturna, né? Então, o próximo. Então, essas são as capacitações necessárias para a gente disponibilizar
todos aqueles serviços necessários ao e-navigation, né? Então, essa era a apresentação que eu tinha para passar, que é em cima dessa gama de informações que necessitam, a profissão de hidrógrafo deveria ser discutida para que a gente possa congregar isso tudo e disponibilizar o melhor serviço para a sociedade. Obrigado. Para começar, vou pedir para cada um dos nossos debatedores se apresentarem, começando pelo comandante do Ciara, comandante Dante, né? Muito obrigado. Boa tarde a todos, sou o comandante Dante, sou comandante do Centro de Instrução e Adestramento Almirante Hadley de Aquino. É um centro de instrução ainda pouco conhecido, é um centro que tem apenas 3 anos, mas que está em pleno desenvolvimento, né, buscando a excelência do ensino aí nas áreas afetas à hidrografia e os assuntos afetos à DHN. Obrigado, comandante Dante. Vou pedir para o professor Ítalo se apresentar. Boa tarde a todos. Meu nome é Ítalo, né? Sou professor da Universidade Federal de Viçosa. Sou engenheiro cartógrafo de formação, mas desde quando eu me graduei, né, que eu pude conhecer a hidrografia, fazendo um estágio na empresa lá de Vitória, né, a Umissan, né? Depois de alguns dias lá, mareando bastante, tomando muito Dramin, eu me apaixonei pela hidrografia e desde então eu busco, né, pesquisar, estudar e aprender a cada dia mais sobre o tema, né, que é um tema tão relevante para a nossa sociedade. Obrigado. Obrigado, professor Ítalo. Professor Sperli. Boa tarde a todos e todas. Sou o professor Marcelo Sperli, sou professor da Faculdade de Oceanografia da UERJ, oceanógrafo. Sempre atuei nessa área, né, de hidrografia, geologia e geofísica marinha, principalmente. E é uma honra estar aqui representando também o nosso querido Programa de Geologia e Geofísica Marinha, o PGGM, e a nossa cinquentenária também, né, todos cinquentenários, a Associação Brasileira de Oceanografia. Muito obrigado. Obrigado, professor Sperli. Almirante Campos, por favor. Boa tarde a todos, sou Almirante Campos, atualmente sou presidente da Fundação de Estudos do Mar, a nossa FEMAR. Eu tive uma experiência grande na área, conheci um pouquinho da hidrografia quando fui diretor-geral de navegação. E vi a importância da hidrografia, não só para a questão da defesa, mas, sobretudo, das questões econômicas que envolvem a hidrografia. Então, ela é uma profissão extremamente importante para o nosso país. E espero debater aqui com os demais palestrantes e o moderador esse tema que é tão importante para o Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Almirante. Vou pedir para o comandante Dante fazer a sua pequena apresentação. Muito obrigado. Boa tarde a todos novamente. Como eu disse, sou o comandante Dante, sou comandante do Centro de Instrução Almirante Hadley de Aquino. Né? Queria agradecer ao Almirante Paulo Sérgio, ao Paulo César e ao Almirante Augusto pelo convite de estar aqui e poder falar um pouquinho mais do Ciara e o que o Ciara faz. Né? Bom, nosso Centro de Instrução ele foi criado em 2020, né, fruto do desmembramento da Superintendência de Ensino da DHN, que data de 1931. Né? Em 1933, abriu-se a primeira turma do curso de especialização em navegação e hidrografia para oficiais, que hoje é o curso de aperfeiçoamento em hidrografia para oficiais, que é o CAL. Né? Estamos fazendo 90 anos esse ano.
A missão do Ciara é ministrar cursos, adestramentos e estágios relacionados às atividades de hidrografia, sonografia, meteorologia, cartografia, navegação e auxílios à navegação, a fim de capacitar pessoal nas áreas de conhecimento de competência da DHN. Para isso, nós contamos com um corpo docente de 15 professores, entre eles TT6, funcionários civis e quatro oficiais do Magistério Militar Naval. Fora os instrutores eventuais, que são instrutores que atuam também na administração da OM, né, e os instrutores convidados de outras OMs. Visão de futuro do Ciara: ser um centro de instrução e adestramento reconhecido pela excelência no ensino como referência e radiador de conhecimento nas áreas de competência da diretoria de hidrografia e navegação. Como eu falei, o Ciara tem pouco tempo de vida, 3 anos, muita coisa mudou desde a superintendência de ensino, é uma nova estrutura, a gente tem que buscar, e a gente ainda está em evolução. Eu costumo dizer que o Ciara é uma OM em evolução. Esses são os cursos oferecidos pelo Ciara, do Sistema de Ensino Naval. O mais conhecido é o CAL, que é o curso de aperfeiçoamento em hidrografia para os oficiais, categoria alfa pela OHI. Temos o AP-HN, que é a categoria Bravo de hidrografia para os sargentos. O curso de aperfeiçoamento faroleiro, também para sargentos. O curso de especialização em hidrografia e navegação e em faroleiro para os marinheiros, que vão se tornar cabo aí no final do ano, serão promovidos a cabo. Uma exigência recente da diretoria de ensino, um novo curso, que futuramente vai entrar como curso de carreira também, são os cursos de aperfeiçoamento avançados para praças. Hoje nós temos 4 cursos de aperfeiçoamento avançado para praças, auxílios à navegação, cartografia náutica, produção de cartografia náutica, previsão de metaoceanografia e oceanografia operacional. Esse curso os sargentos fazem na graduação de 2º sargento, como um aperfeiçoamento avançado ao aperfeiçoamento que eles fizeram como 3º sargento. Isso dependendo da profissão dele. Temos 5 cursos expeditos e 3 cursos especiais, além de vários adestramentos e estágios de qualificação, que são mais curtos e que também são ministrados no Ciara. Bom, em relação à submissão da OHI, ocorreu pela primeira vez para o CAL, para a categoria alfa, em 1993. Desde lá, nós temos renovado essa submissão a cada 6 anos. Em 2010, ocorreu a primeira vez para o curso de sargentos, como categoria Bravo. A última submissão aconteceu no ano passado, iniciou-se em 2021, e no 2º semestre de 2021, e terminou ano passado, no 2º semestre de 2022. Foi uma submissão um pouco mais longa, as exigências aumentaram bastante em relação ao HI, isso demandou um esforço maior do Ciara e da DHN. Aqui, falando rapidamente sobre o curso de aperfeiçoamento para oficiais em hidrografia, ele é categoria alfa, realizado no Ciara. O currículo, a última atualização foi em 2023. O diploma equivalente a um curso de pós-graduação lato sensu, 2.000 horas de aula, 50 semanas, 1 ano de aula, e são essas disciplinas que são abordadas durante o curso. Nós adotamos um currículo bastante dinâmico em relação à atualização. Ao final do curso, os alunos eles preenchem um questionário pedagógico, com críticas e sugestões, e 6 meses após eles se formarem, eles já estão nos navios, e eles são novamente avaliados pelos chefes imediatos deles, e eles fazem uma autoavaliação deles também, de como eles estão conseguindo aplicar os ensinamentos que foram passados para eles no CAL na prática, no navio. Essas avaliações voltam para o Ciara, com essas demandas, com as críticas e sugestões. Nós analisamos, fazemos um relatório para a diretoria de ensino,
com quais as ações que nós estamos tomando para mitigar esses problemas que porventura tenham aparecido, tenham sido apontados pelos alunos, ou pelos chefes imediatos, ou comandantes de navio. Essas atualizações de currículo, elas são analisadas pelo próprio Ciara e são levadas ao Conselho Técnico da DHN para que sejam aprovadas e então mandadas para a diretoria de ensino, para aí sim a gente ter a certificação dessa atualização de currículo. Isso aqui é um dado histórico só dos últimos 10 anos em relação ao CAL. Né? A gente teve uma redução aí do número de alunos. Esse ano são 10 alunos, sendo 8 brasileiros e 2 estrangeiros. Agora falando do curso de aperfeiçoamento em hidrografia e navegação para sargentos, o APHN, categoria Bravo pela OHI, realizado no Ciara também. Currículo em atualização no corrente ano, ele está em atualização nesse momento. Né? O diploma equivale a curso técnico nível médio, são 1.400 horas aula em 35 semanas. Né? O sargento ele faz como na graduação de terceiro sargento, abordando essas disciplinas. A parte de atualização dos currículos, elas acontecem da mesma forma que o do CAL. Eu queria salientar também, em relação ao CAL, além das aulas que eles têm, são programadas visitas, são programadas a parte prática, que é uma coisa que é um assunto que é muito abordado, retorna muito esse assunto dos navios para a gente, pedindo cada vez mais práticas, eles mesmos pedem mais prática para o Ciara, a gente vai tentando adaptar o máximo possível essa prática, eles têm que ter a teoria, eles chegam sem saber praticamente nada de hidrografia, então eles precisam de uma carga teórica para poder praticar. Então a gente tem se esforçado ao máximo para colocá-los para praticar. Então nós temos 3 semanas, uma semana topográfica, isso vai sendo distribuído no decorrer do ano, uma semana topográfica, semana hidrográfica e a semana oceanográfica. Né? Eu ressalto também, o CAL de 2020 teve 3 artigos publicados na Revista Hidrográfica Internacional e o CAL de 2021 um artigo, né, para mostrar a importância e a dedicação desses alunos aí no decorrer do ano. Bom, aqui algumas capacidades do Ciara. Né, nós temos um simulador de navegação. Esse simulador de navegação ele foi inaugurado em 2021, né, a princípio para o curso de operações em águas polares. Né, ele tem simulação de campos de gelo e navegação na Antártica. Né, ele é muito utilizado pelos navios antárticos, navios polares. E no curso, como eu falei, né, no próprio CESP-OPAP, né, que é o curso de operações em águas polares. Mas a gente também consegue fazer exercícios de navegação, eles são bastante utilizados pelos navios da DHN, os navios de GNHO. Né, e exercícios de navegação, hoje a gente consegue também correr linha com monofeixe, né, fazer simular o timoneiro correndo linha, justamente para treinar, fazer a simulação para quando chegar no navio ele está mais acostumado a isso. Né. A gente tem o simulador é utilizado inclusive pelo NA Brasil recentemente, o NA Brasil tem aumentado essa demanda com a gente, né, então fica disponível lá principalmente para os navios da DHN. Temos o núcleo de ensino à distância, né, com os tempos de Covid, foi inaugurado em 2021, nós tivemos a necessidade de fazer um núcleo de ensino à distância, basicamente é um estúdio, né, onde a gente consegue gravar aulas e fazer transmissões online das aulas. Isso contribui bastante para a diminuição de custos de curso. O próprio METOC, né, que era todo presencial, nosso curso de meteorologia e oceanografia, hoje a gente já está com um curso semipresencial, ele está ocorrendo no momento. Né, ele dura 6 semanas e meia, o curso presencial dura 5 semanas. Né, então teve esse incremento, mas ele é semipresencial, ele tem 5 semanas e meia em EAD e 1 semana em presencial. Temos a nossa biblioteca, laboratório de informática, simulador de compensação de agulha magnética e nosso simulador de sinalização náutica.
Dentro dessas capacidades, só retornando, o Ceará hoje está com um projeto de expansão, né, das suas instalações. Né? A gente herdou um prédio antigo do Centro de Hidrografia da Marinha, e a intenção é entrar em obras e construir mais salas de aula, construir novos alojamentos, e onde são os alojamentos hoje no prédio principal do Ceará, passarem a ser salas de aula. A gente pretende expandir essa quantidade de salas de aula. Bom, aqui é o nosso levantamento hidrográfico de fim de curso. Né? São algumas imagens dos alunos. Ele é feito tanto pelo CAL, pelos oficiais do CAL, quanto pelos sargentos do APHN. Né? É um requisito da OHI, né? No mínimo 4 semanas, ele dura, conosco ele dura 5 semanas. Né? Tem um caráter multidisciplinar, é a oportunidade dos oficiais e das praças de consolidarem o conteúdo teórico que foi estudado ao longo do ano. Né? É caminhado um relatório anual ao OHI com essas atividades desenvolvidas. Nós temos que enviar anualmente esse relatório para prestar contas do trabalho que está sendo feito, isso para a submissão. Né? Isso é uma consequência da submissão. Só para diferenciar agora, para terminar, são os propósitos ali, os diferentes propósitos da categoria Alfa e Bravo, né? Eu acredito que a maioria já saiba, mas a categoria Alfa seria mais para a parte, além da execução das atividades, uma organização, planejamento, logística, instruções de levantamento, soluções técnicas para problemas não rotineiros, né? Que seriam os oficiais que recebem a categoria Alfa. E as praças com a categoria Bravo seria a execução das atividades de campo e processamento de dados. Era isso que eu tinha que apresentar. Nosso centro de instrução está disponível para quem desejar conhecer. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado, comandante Dante. Tá? Excelente palestra. Vou chamar agora o professor Ítalo para fazer a sua breve palestra. Bem, boa tarde a todos, novamente. Né? Meu nome é Ítalo, como eu comentei, eu sou engenheiro agrimensor e cartógrafo, formado pela Universidade Federal de Viçosa, no ano de 2011. E atualmente sou professor lá, né, desde 2015, que eu leciono para o curso de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da SB Hidro, né, nas pessoas do vice-almirante Paulo César e do contra-almirante Carlos Augusto. É realmente uma grande honra poder estar aqui. Tá? Aproveito para cumprimentar todas as autoridades, os membros do painel e todos os demais presentes. Como eu já iniciei, né, a minha história com a hidrografia, ela começou em meados de 2010. Né? Estava me formando em Engenharia de Agrimensura. Sabia que eu queria seguir uma área diferente e depois de uma conversa com o meu orientador, ele me explicou que a gente estava recebendo um equipamento chamado ecobatímetro monofeixe e um ecobatímetro multifeixe, né? Estava sendo adquirido. E aí ele me enviou lá para a Umisam para poder aprender como operar esses equipamentos. Né? Então foi a partir de um tempo lá, 2 semanas, né? Que eu me identifiquei, né, me apaixonei pela hidrografia e desde então eu sou um grande defensor dessa ciência. Né. Então já foi falado aqui, né, várias vezes, que a hidrografia na verdade é um emaranhado de outras ciências. Né. Então para se formar um hidrógrafo, você precisa entender de cartografia, você precisa entender de ajustamento de observações, você precisa saber o que é um datum, o que é um sistema de referência. A gente tem que saber fazer um controle de qualidade, definir o que é um outlier. Atualmente, a gente precisa trabalhar com machine learning, deep learning, tem que entender de batimetria por resposta espectral, tem que entender de propagação do som na água. Então, é muita coisa, né, é muita informação para se formar um hidrógrafo de qualidade. Como que a gente da UFV, estou passando aqui ao ponto de vista da Universidade de Viçosa, tá? Ao qual eu aqui represento.
como que a gente vê solucionar essa questão de ter hidrógrafos civis, né? Atualmente a gente só tem hidrógrafos formados pela MB, né, do Brasil. Então são 3 pontos, inclusive eles já foram levantados aqui em outras palestras, né? Inclusive do professor Sperli, anteriormente. A gente tem a opção aí de criar, né, um curso de hidrografia, uma graduação em hidrografia, né? Talvez a forma mais direta, lógica, né? Porém é a mais demorada, né? Quem trabalha na Universidade Federal sabe a burocracia que é, a papelada que a gente tem que preencher, né? O segundo ponto, né, exemplo que já acontece em outros países, seria criar aí um curso de pós-graduação, né? O que a UFV busca isso, ela tem interesse em fazer isso, só que também é um problema, né? Muita burocracia. E o terceiro, que talvez seria a forma mais rápida, né, que já foi apresentado aqui também, seria robustecer os cursos já existentes. Então, o que a gente tem hoje no Brasil são cursos que preenchem alguma lacuna da hidrografia. Então, a gente tem a geofísica, a gente tem a oceanografia, a gente tem a engenharia de agrimensura e cartográfica. Cada um tem competências que, quando você junta elas, você consegue ter um hidrógrafo. Só que ninguém aqui vai fazer 3 cursos de graduação ou 4 para se trabalhar com hidrografia. Então, o que a gente pode fazer, né, talvez é aumentar, oferecer disciplinas optativas, né, e atividades extracurriculares, e ao final, né, o engenheiro agrimensor e cartógrafo, ou o oceanógrafo, ou o geofísico, ele sairia formado naquela profissão, né, com a opção de ser também um hidrógrafo categoria A ou categoria B, a exemplo também do que já acontece no exterior, por exemplo, no Canadá, na UNB, onde se tem o curso de engenharia, é o equivalente à engenharia cartográfica do Brasil, né, a engenharia de agrimensura, onde você cursa disciplinas optativas para se sair também como hidrógrafo, né. Dessas 3 possibilidades que eu apresentei para o nosso reitor, a terceira foi que ele talvez se sentiu mais aberto, né? Mas ainda assim a gente tem muitos empecilhos, né? Precisa de laboratório, precisa de pessoal, né? Tem disciplinas que a gente não consegue cumprir, né? A gente precisa contratar profissionais de outras instituições, tudo isso demanda tempo, demanda dinheiro, demanda recurso, que é o que a universidade pública hoje, ela infelizmente não tem, né? Então, na ausência dessas soluções, né, quando eu entrei na universidade como professor em 2015, eu busquei formas de contribuir, né, de tentar direcionar os nossos estudantes para a área de hidrografia, né? Por gostar da área, por me interessar, a gente foi buscando formas, né? Então, o que a gente fez, né? A gente, primeiro passo foi criar algumas disciplinas, né? Então, a gente hoje tem uma disciplina que a gente chama de hidrografia 1, né? E temos o projeto da disciplina que a gente chama de hidrografia 2, beleza? Qual foi a premissa para se criar essa disciplina? A gente pegou a ementa curricular, a grade curricular do curso de oficiais da hidrógrafos da MB, da Marinha do Brasil, e a gente foi fazendo um checklist mesmo. Ó, isso aqui a gente tem na agrimensura, isso aqui a gente tem na engenharia civil, a parte de geofísica eu consigo pegar dessa disciplina, a parte de meteorologia eu pego de lá. O que a gente não tinha, a gente juntou e colocamos numa disciplina de hidrografia. Então a gente tem a hidrografia 1, como eu comentei, a hidrografia 2, e temos uma disciplina de processamento de dados hidrográficos, onde o estudante, então, nas 2 primeiras disciplinas, ele vai trabalhar ele vai ver toda a parte de posicionamento, ele vai ver toda a parte de controle de qualidade, ele vai aprender teoria dos erros, né? Na verdade, a gente vai aplicar o que ele aprende em outras disciplinas no âmbito hidrográfico, né? Então, ele vai ter aula de acústica, ele vai ter aula de propagação do som na água, ele vai abarcar o que ele não vê em outras disciplinas. E aí ele usa, a gente faz levantamentos com ecobatímetro multifeixe, a gente faz levantamentos com ecobatímetro monofeixe, né? Graças a Deus, hoje a UFV tem todos esses equipamentos, né? Temos embarcação não tripulada, temos embarcação tripulada,
temos 3, combatimos monofeixe, temos multifeixe, subbottom, sidescan, então muitos softwares então, para os estudantes poderem trabalhar, então eles veem todos esses equipamentos, eles saem sabendo operar, sabendo processar o dado, sabendo analisar o dado. Tá? E na pós-graduação, eu também sou professor da pós-graduação da Engenharia Civil da Universidade Federal de Viçosa. Lá a gente tem a pós-graduação em Informações Espaciais, né, a linha de pesquisa é Geodésia e Hidrografia. Então a gente tem também 2 disciplinas que são lecionadas lá na pós-graduação. Não vou me estender muito aqui para não também tomar o tempo. Todos os programas analíticos que estão aí são públicos, né, então quem tiver interesse, fica à vontade. A gente também tem algumas atividades de pesquisa, né, hoje eu tenho 8 estudantes de pós-graduação e mais uns 10 de graduação, trabalhando exclusivamente com hidrografia. Então, a gente tem parte de controle de qualidade, a gente desenvolve pesquisas nessa área, né? Parte de modelagem hidrológica, definição de data verticais, né? Na verdade, níveis de referência, né? O termo datum ele é um termo muito mais amplo do que a gente faz na hidrografia. Batimetria por resposta espectral, né? Utilizando principalmente machine learning. Detecção de objetos submersos, também utilizando inteligência artificial. A gente está, inclusive, com uma pesquisa junto à Petrobras, né, utilizando imagens de SAS, utilizando algoritmos de inteligência artificial para identificação de objetos, de áreas sensíveis, na verdade. Atualização de curvas CAV, e aí tem outros trabalhos, esses são os principais, que gostaria de citar para vocês. A gente também tem trabalho de extensão, né, por onde a gente capta o recurso para poder dar manutenção em equipamento, para poder desenvolver as pesquisas, né? Nada é de graça, né? Então, exemplos, né? Eu estou citando os principais, né? A gente tem projetos com a Codevasf, né? Com o MDR, antigo MDR, que é o Ministério do Desenvolvimento Regional, onde a gente atua lá no PISF, Projeto de Integração do Rio São Francisco. Projetos com a CEMIG, né? A gente está fazendo um trabalho aí. A Agência Nacional de Águas, quem trabalha com reservatórios, sabe a importância que é de fazer atualização de curvas CAV, né? E as empresas, elas não querem fazer, porque é caro, né? Fazer batimetria, fazer perfilamento laser, né? Fazer isso é caro. Então a gente está com um projetinho, né? Na verdade é um projetão, tentando resolver esse problema para a CEMIG. Tá? É um trabalho de mestrado do Felipe, inclusive está ali, se vocês tiverem alguma dúvida, ele depois pode explicar como que ele está fazendo isso. Né? Dentre os projetos de extensão, vou citar 2 para vocês aqui, que a gente viu muito sobre segurança da navegação, cartografia náutica, só que a hidrografia ela tem outros campos de atuação. Né? Então esse é um exemplo muito bom, onde a gente fez o mapeamento batimétrico, e o perfilamento a laser, né, da área seca, de 290 quilômetros, ali do rio Piranhas-Açu, né, saindo da barragem de Engenheiro Ávidos, ou Engenheiro Ávidos, até Oiticica, né, e posteriormente Armando Ribeiro. Esse projeto teve um aditivo. Né. É um termo de execução descentralizada, que o UFV tem, na verdade o GPhidro, que é o grupo de pesquisa que eu coordeno, tem com o MIDR. Então, esse trabalho, o objetivo dele foi obter um modelo digital de elevação, né, para poder a gente fazer a modelagem hidrológica e poder fazer uma espécie de estudo de dam break, que a gente tem uma barragem ali onde a gente vai soltar água, né, a gente precisava saber para onde essa água ia e como que eu preciso conformar a calha desse rio para poder que a água chegue nas outras barragens. Tá? Um segundo projeto, que é a atualização de curva CAV. Então, a gente terminou recentemente a atualização da curva cota área-volume de 20 reservatórios do PISF, Projeto de Integração do Rio São Francisco, um importante projeto para a região Nordeste, Norte-Nordeste. É um trabalho de hidrografia também, e tem toda a parte de topografia, toda a parte de geodésia. A gente tem um problema nessa região aí, que é a questão do modelo geoidal, o atual HGO-HNOR do IBGE, ele não tem uma acurácia muito boa, então a gente teve que estabelecer nossas próprias estações
geodésicas, fazer nivelamento e gerar o nosso modelo geoidal local para poder, então, transformar as profundidades para altitudes. Para quem não sabe, na batimetria de reservatórios, a gente precisa ter as profundidades transformadas em altitudes, né? Nossa referência, ela é uma referência oficial do IBGE, né? No caso, atualmente o dato vertical de Imbituba. E também a gente tem cursos e treinamentos, né? A gente sempre oferece, na verdade, é mais um estágio, né? A gente recebe estudantes lá na Universidade Federal de Viçosa, em alguns momentos também a gente faz esses cursos, esses treinamentos em outras cidades, já estivemos aqui no Rio de Janeiro, vamos agora em outubro para Itajaí, na Univale, fazer esse curso lá com eles. E é onde os alunos, quem não tem uma atuação direta com a hidrografia, ou não teve uma atuação direta com a hidrografia durante a graduação, seja ela geofísica, oceanografia, agrimensura, engenharia civil, ele tem a possibilidade de conhecer os equipamentos, de aprender um pouco de teoria, aprender um pouco de acústica, aprender um pouco de ajustamento de observações, de geodésia, topografia costeira, marés, tá? E fazer os levantamentos, fazer o processamento dos dados, né? Essa é a ementa do nosso curso, eu não consigo ler daqui, estou sem óculos. Mas a gente tem lá a parte de maré, a parte de análise harmônica, é o básico, tá? É o feijão com arroz, beleza? Mas que permite que ele tenha um complemento à sua formação para então trabalhar com hidrografia, né? Com mapeamento, né? Em geral. E é isso. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade, tá? E estou aí aberto a qualquer questionamento, qualquer dúvida. Muito obrigado, professor Ítalo. Vou chamar o professor Sperli para breves palavras. Bom, senhores, eu não vou falar muito, porque eu já dei uma palestra antes do almoço sobre isso. Só ressaltar alguns pontos que talvez sejam interessantes para levantar aqui o nosso debate. Primeira questão, acredito eu, para que nós fomentemos a formação de hidrógrafos, futuramente, precisamos caminhar passo a passo. Eu penso, todas as iniciativas são válidas, obviamente, né? Inclusive essas que o professor Ítalo comentou, super interessantes, de oferta de cursos, né, para capacitação e esclarecimento, etc. Então, eu acredito que se nós conseguirmos, né, estabelecer no Brasil, que não existe, né, temos aí em torno de 20, me corrija se eu estiver errado, no mundo 20 cursos atualmente, né, formando hidrógrafos civis. Então seria muito interessante que nós tivéssemos futuramente, talvez, uma graduação, né, em hidrografia, um curso de graduação em hidrografia, e, obviamente, conseguirmos a regulamentação, né, não só do curso academicamente, mas depois do profissional, né, hidrógrafo regulamentado. Nós, na Oceano, por exemplo, passamos por isso, né? Foram 30 anos quase de luta para conseguirmos a regulamentação da profissão de oceanógrafo, cursos que já existiam há quase 30 anos e tínhamos diversos centenas de profissionais formados que não conseguiam atuar. Então, eu acho que nós temos que pensar passo a passo, né? Eu penso que se conseguirmos estabelecer alguns cursos no Brasil, né, com apoio da SBI, com apoio da própria Oceano, né, o próprio PGGM, que tem essa capilaridade muito grande pelo Brasil. Levarmos essas sementes, regarmos elas, e daqui a pouco vamos ter alguns cursos certificados, né, seja CAT-B, CAT-A. Não há demérito nenhum, na minha opinião, não há demérito nenhum num curso CAT-A, CAT-B. São atribuições, né, distintas. Vou dar aqui um exemplo para os senhores. Hoje, né, no mercado de petróleo e gás, me corrijam, por favor, mas
pelo meu conhecimento, 90% dos trabalhos são CAT B. Porque não são necessariamente e não serão necessariamente utilizados para fins de segurança de navegação. Então, nós podemos começar, né, tentando implementar essa filosofia, e mais do que isso, oferecer esse tipo de informação que o professor Ítalo está disseminando, e nós estamos disseminando aqui nesse simpósio, para que os nossos estudantes, os nossos jovens estudantes, tenham esse conhecimento dessas oportunidades. Então, vejam, atualmente, no Brasil, isso eu posso falar da parte da oceanografia, não posso falar de outros cursos, existe uma demanda enorme dos nossos alunos. Eu diria que 7 entre 10, 70% dos nossos alunos, de alguma forma, vão trabalhar no mercado como surveyors. E muitas vezes, eles chegam lá, oriundos, são oceanógrafos e tudo, mas só com aquele conhecimento básico, né, de hidrografia. Nós temos 2 disciplinas obrigatórias de hidrografia, mas é pouco. Então, se nós conseguirmos complementar, como eu mostrei para os senhores, né, os cursos que já existem, eu trouxe aqui o exemplo do nosso aqui da UERJ, algumas poucas disciplinas de cartografia, e inserirmos ali conhecimentos, né, das ciências náuticas, nós vamos poder ter futuros alunos certificados. E outra informação importante, grande parte dos alunos hoje em dia tem tido oportunidades no mercado internacional. Muitos deles não querem trabalhar no Brasil. Não querem ter uma carteira assinada, eles querem ser freelancer. Hoje existe uma demanda enorme para profissionais nessa área de hidrografia, fora do Brasil, que uma certificação desta, da OHI, abriria portas fantásticas para esses nossos alunos. E eu acho que assim a gente vai conseguir chegar, quem sabe, né, um pouquinho mais para frente aí no curso de hidrógrafo estrito sensu, vamos dizer assim, né? Era essa a mensagem que eu queria deixar para os senhores. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Sperling. Convidar agora o presidente da FEMAR. Obrigado, boa tarde. Almirante Paulo César, muito obrigado pelo convite. Convite à FEMAR, é um prazer enorme fazer parte desse seminário. E gostaria de agradecer também a presença do Almirante Palmer, Almirante Lúcio, ex-presidente da FEMAR, meu companheiro de turma, Almirante Garcês, o nosso DHN aqui presente, Almirante André Macedo e o diretor da ANTAC, Almirante Lima Filho. Muito obrigado também pela presença, em nome dos quais cumprimento a toda a nossa plateia, a nossa audiência. Mas eu vou ser bem rápido na minha apresentação. Eu vejo o professor Marcelo Sperling, eu acho que colocou muito bem a necessidade da gente, são várias iniciativas, o professor Ítalo, eu não conhecia, professor. A sua faculdade, é uma pergunta bem simples, ela é pública, ou é privada ou é federal? Então, é interessante. Então, eu vejo a necessidade de um alinhamento dessas iniciativas. E aí eu começarei minha apresentação com essa cena. Hoje o Almirante Garcês, na sua palestra de abertura, ele mencionou da era do conhecimento, né? Tem um ditado que diz que a gente não vive uma era de mudanças, mas uma mudança de era, é muito mais radical. E essa nova era é a era do conhecimento. A necessidade do conhecimento é enorme. E se nós não tivermos uma estratégia muito bem definida, a gente vai fazer parte da estratégia de alguém. Isso aí também é outro ditado, é o Alvin Toffler, que diz que quem não tem uma estratégia faz parte da estratégia de alguém. E isso aqui mostra exatamente como é que hoje a sociedade brasileira enxerga o mar. Como é que a sociedade enxerga o mar? De costas para ele. Então, nós temos que mudar isso. Começa por essa estratégia.
nós temos que ressaltar a importância do mar. O professor Marcelo Sperling também mencionou o planejamento espacial marinho, que já está começando no Sul. Ele é fundamental para as atividades econômicas que advêm da economia do mar. Então, a instalação de eólicas offshore, eu tive conhecimento agora de umas turbinas de geração de energia a correntes marinhas, que serão adaptadas às eólicas offshore, usando a mesma linha de transmissão. Nós temos aí a parte de mineração no mar, tudo isso requer conhecimento, tudo isso requer capacitação, isso é importantíssimo. E para mudar isso, nós precisamos de olhar para o mar. E não adianta investir nos mais velhos, temos que investir nos mais novos. Então, essa é o que nós temos que fazer hoje. Montar uma estratégia, eu vejo que a SB Hidro é um ator importante para conciliar todas essas iniciativas e montar uma estratégia. Nesse aspecto, a tríplice hélice ela é importantíssima. Eu sempre digo que a tríplice hélice, aquele conceito da tríplice hélice que surgiu na década de 90, ele tem que casar universidade, governo e empresa. Nós temos uma dificuldade muito grande para fazer isso hoje. Existe eu diria que é mais parte de individual do que de união. O espírito de corpo cede às questões individuais. Nós temos que agregar mais para efetivamente transformar o conceito da tríplice hélice em uma realidade. E o que perpassa por todo esse conceito é a capacitação. Não adianta, se nós não tivermos capacitação, nós não vamos conseguir consolidar o conceito da tríplice hélice. Então, nesse aspecto, eu vou fazer uma rápida propaganda da nossa FEMAR. A Fundação de Estudos do Mar, ela nasce em 1966, aqui no Clube Naval. Nasce por iniciativa do presidente do Clube Naval, que cria essa fundação, e a partir daí, ela era um período, a década de 60, que o Brasil crescia, mas muito voltado para a interiorização do país. E foi aí que eu acho que o brasileiro deu as costas para o mar. E a FEMAR vem justamente para mostrar para a sociedade brasileira a importância do mar. E ela trabalha em 3 segmentos importantes. O primeiro é o ensino, a pesquisa e a extensão. Rapidamente, aí são a razão de ser da FEMAR. Mais um ponto aí bem rápido, o que é o nascedouro da FEMAR, os conceitos que transformaram a FEMAR numa realidade. E hoje nós trabalhamos tanto com a Lei do Ensino Profissional Marítimo, quanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Por favor, guardem esses 2 segmentos: Ensino Profissional Marítimo e Lei de Diretrizes e Bases da Educação. São 2 segmentos importantíssimos no nosso país que a FEMAR atua. Uma parceria que nós fizemos recentemente foi com a 20ª Conferência da IALA. Nós trabalhamos com a Marinha do Brasil, promovemos, foi um sucesso essa cooperação. Nós estamos adotando na capacitação dos nossos alunos a tecnologia, o que há de mais novo em termos de tecnologia para a segurança da navegação, eficiência portuária, construção naval, enfim, nós estamos bem atualizados em termos de cursos, e nesse aspecto aí, especificamente
com relação à profissão do hidrógrafo, nós enxergamos o hidrógrafo hoje tem uma demanda expressiva no nosso país. As atividades no mar começam com o petróleo. Hoje 95% da nossa produção de petróleo vem do mar. Nós vamos ter aí as questões da eólica offshore em breve, a aquicultura, o turismo náutico. Então, a economia do mar, ela necessita da capacitação desse profissional, o hidrógrafo. E, nesse aspecto, nós criamos também, dentro dessa filosofia da economia do mar, um curso livre que é o início de uma certificação para os hidrógrafos. Começa com a aplicação, a parte da maré, que vai ser uma das disciplinas do curso de hidrógrafo. Esse curso, nós já estamos iniciando a divulgação dele. Ele ocorrerá em breve na FEMAR, mas, mais uma vez, eu vejo que essas iniciativas, elas devem sofrer um alinhamento. Nós temos que conhecer bem todas as iniciativas para que a gente possa aglutiná-las e transformá-las em algo consolidado. Eu falei na questão da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e do ensino profissional marítimo. Eu já estou me aproximando aqui da conclusão, e esse é um ponto que eu gostaria de realçar. Nós estamos debatendo atualmente a questão do novo arcabouço fiscal. E o Fundeb, que é o Fundo da Educação, do MEC, ele vai ser excepcionalizado do arcabouço fiscal. Mas o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo não. Mais uma vez, e isso está fazendo muita falta para nós capacitarmos os profissionais ligados às atividades marítimas, dentre elas o hidrógrafo. Esse é um ponto importante que nós temos que brigar, e eu vejo aí que a SB Hidro é um ator importante para que a gente possa levar essas questões para uma CIRM, que é a Comissão Interministerial de Recursos do Mar, para ser discutida efetivamente e que tenha efeito o debate sobre esse tema. Porque hoje nós temos aí recursos financeiros que deveriam ser aplicados para capacitação e não são, por conta desses arcabouços, do arcabouço fiscal, questões econômicas aí que nós não conhecemos bem, mas que prejudicam muito a atividade de capacitação de toda essa comunidade marítima e portuária. Bom, com isso eu fecho minha rápida apresentação e mais uma vez ressalto essa importância do alinhamento de iniciativas. Vejo que nós temos aí, nesse seminário, uma oportunidade muito grande de realizarmos propostas que sejam debatidas num nível até mais alto. E o nível que eu vejo é o da CIRM, que seria o nível logo acima, para que questões como recursos financeiros, as próprias iniciativas que estão sendo desenvolvidas nas nossas universidades, nas fundações, tenham um alinhamento e possam trazer aí o que a gente quer. Uma profissão que tenha, já tem uma necessidade, uma área aí para ser explorada muito grande nas atividades econômicas do nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado, Almirante Campos. Temos aqui algumas perguntas. A primeira pergunta é para o professor Ítalo, né? Sobre o projeto das curvas de cave, né? Quais os principais desafios da Universidade de Viçosa que estão sendo enfrentados? Então,
esse projeto das curvas cave, a gente teve vários problemas lá, na verdade, porque são áreas com acesso um pouco complicado, então a questão de mobilização, embarcação é complexo. A gente teve um outro problema lá também, que é a questão do sistema geodésico de referência, em especial a parte vertical, que a gente teve que construir o nosso próprio modelo geoidal local. Isso para quem conhece, sabe que é bastante complexo, trabalhoso e demorado. E quem trabalha em reservatório de água sabe que geralmente as embarcações são pequenas e bem desconfortáveis, né? Então esse é outro problema que a gente também enfrentou. Mas no final deu certo, é isso que importa, né? Muito obrigado, professor Ítalo. Temos aqui outra pergunta para o comandante Dante. Quais seriam as maiores dificuldades para ampliar a capacidade de Ceará, para abrir novas vagas para civis, né, ao curso de hidrografia, tanto CAT A quanto CAT B? Bom, obrigado pela pergunta. Eu acho que hoje a gente tem limitações físicas, né, em sala de aula, né, o Ceará, ano que vem, a gente está recebendo já, esse ano a gente está sem o aperfeiçoamento, o curso de aperfeiçoamento de sargento, por uma questão de transição de intertício, né, a gente está só com o ESP e com o CAL, mas ano que vem a gente está recebendo uma turma grande, de 39 alunos, né, e existe essa limitação física, mas hoje, em relação ao civil, eu acho que não há solicitação, né, pelo menos não chegou nada ao Ceará hoje, em relação à solicitação para vagas pessoal civil, né? Hoje eu tenho na turma do CAL dois oficiais estrangeiros, um de Camarões e outro da Bolívia, né? Mais 8 oficiais brasileiros. Então esses estrangeiros, sim, essas vagas são solicitadas junto ao EMA, né, ao Estado-Maior da Armada, e a solicitação chega até a DHN e até nós lá no Ceará. Agora, em relação a vagas para civis, pelo menos para o Ceará, a gente nunca recebeu nenhum tipo de solicitação. Lembrando que o Ceará, quando era a Superintendência de Ensino da DHN, foram 15 formandos civis, né, no CAL, nesse período todo que existe essa turma do CAL, né? O último foi em 2017, né, foram três formandos, foi um brasileiro e 2 do Haiti, se eu não me engano, né, em 2017. Mas isso aí foi no passado. No momento presente, eu realmente não vi nenhum tipo de solicitação em relação a vagas para o pessoal civil no CAL. Nem no CAL, nem no APHN. Muito obrigado, comandante Dante. Vou complementar aqui a resposta do comandante Dante. Esses dois haitianos que fizeram curso lá na DHN, no curso de CAL, né, eles foram muito elogiados pela NOAA, tá? A NOAA, numa reunião da OHI, fez uma menção sobre a excelência do curso do CAL brasileiro na formação daqueles 2 hidrógrafos lá do Haiti. Né? Almirante Campos, temos aqui uma pergunta também. Como o senhor vê a importância da capacitação de hidrógrafos aqui no Brasil? O senhor já parcialmente respondeu, mas queria que complementasse. Capacitação do hidrógrafo, diante do cenário que se avizinha, é fundamental. Eu não vejo como o Brasil abdicar dessa categoria. E a formação tem que ser uma formação já consolidada, que siga padrões aí específicos. Então, eu não tenho dúvida na necessidade. Eu, mais uma vez, ressalto a apresentação do
do Almirante Garcês, onde ele colocou o viés econômico da atividade que o hidrógrafo participará e que participa, né? Hoje já participa. Então, eu não tenho dúvida da importância. Agora, eu acho também que deve haver um alinhamento. Nós já, na FEMAR, começamos esse primeiro curso, o curso de marés, que vai ser uma das disciplinas do curso de hidrografia. Nós temos que ter uma parceria com uma universidade. Já estamos planejando isso para que esse curso saia de forma mais rápida. E, de qualquer forma, nós temos que trabalhar alinhados. Isso aí eu acho que é o principal que eu gostaria de reforçar, esse alinhamento entre os diversos atores que estão militando nessa área. Então, a SBI, mais uma vez, talvez o catalisador, o grande catalisador dessa capacitação de hidrógrafos. Muito obrigado, Almirante Campos. Complementando essa pergunta, tem uma pergunta aqui para o professor Sperli. Qual é a expectativa de ter um curso de hidrografia, uma vez que mostrou lá aquele currículo, um currículo pretendido, né, para a expectativa disso? Bom, a expectativa é máxima, né? Enorme. Agora, a nossa realidade atual, e aí eu acho que temos que novamente seguir, né, a receita de bolo, né, do IBSC. Fundamentalmente, fazer uma análise, uma referência cruzada entre o que é exigido para a certificação e o que temos no momento. Já fizemos. Né? E conclusão, como eu mostrei para os senhores na minha palestra, das 21 disciplinas que precisaríamos ter no nosso curso de oceanografia, temos 20 dessas 21, precisaríamos criar uma que não temos na universidade e não temos em outras faculdades, que seria Ciências Náuticas. 6 disciplinas que nós não temos na nossa grade curricular, mas nós temos num parceiro ao lado, que é a Faculdade de Engenharia Cartográfica, né? Que, aliás, né, faculdade de excelência, né, com grandes professores, grande parte deles formados pelo IME, pelo Instituto Militar de Engenharia. Então, nós estamos nessas tratativas, porque, obviamente, que algumas dessas disciplinas são restritas, como se chama internamente, para os alunos de engenharia cartográfica, e precisamos ampliá-las para que os nossos alunos possam fazer essas disciplinas oficialmente e constar no currículo deles oficialmente. Tá certo? Qualquer aluno numa universidade pública pode assistir uma disciplina, mas se ele não tiver matriculado oficialmente, aquilo não vai aparecer no histórico dele. Estamos nesse passo. Né? Feito esse passo, eu estou dando aqui, desculpa, tá, uma receita de bolo até, porque eu acho que nós temos que disseminar essa semente. Eu acredito muito que outros cursos tenham esse potencial, e não só os cursos de oceanografia, né, engenharia de agrimensura, cartografia, geologia, geofísica. Então, esse é o passo. Após isso, é importante que este objetivo, esta oportunidade, faça parte do projeto pedagógico do curso. Tá certo? Então, o projeto pedagógico do curso, aí já estou falando a nível de MEC, né?
seja atualizado, para que, obviamente, quando o aluno ingresse, ele já saiba que ele tem essa oportunidade. Tá certo? Então, qual seria essa oportunidade? Ele sabe que ao ingressar no curso de oceanografia, ele cumprindo a grade obrigatória do curso, ele precisaria fazer essas 6 disciplinas que já existem, optativas na engenharia cartográfica, e uma que nós teríamos que resolver, não sei ainda como, confesso, a questão das ciências náuticas. Tá certo? Mas ele já entra no curso sabendo dessa possibilidade. E, obviamente, ao longo do curso, quem se interessar por seguir esse caminho vai ter que cumprir essa demanda. E, cumprida essa demanda, vai ser apresentado esse histórico escolar e a própria universidade vai, junto ao OHI, certificar esse estudante. Né? E uma coisa muito importante, fora essa formação, né, conceitual, acadêmica, é a questão prática. Né? E aí, eu não posso falar por todas no Brasil, temos 14 cursos de graduação em oceanografia no Brasil, não posso falar por todos, mas quase todos, eu diria, têm um último ano dedicado, né, são 5 anos, esse último ano é dedicado a uma monografia. Então, obviamente que esses alunos já cumpriram todos os créditos, né? É um ano dedicado à monografia, só faz isso. Obviamente que esses interessados nessa certificação fariam uma monografia ligada à área de hidrografia e com isso comprovariam a parte prática, né, que é exigida para a certificação. Então, eu acho que esse é o caminho. A expectativa é máxima, difícil dizer tempo, porque às vezes esses trâmites administrativos demoram um pouco, mas acho que talvez aí para 2025 eu tenho essa esperança. Obrigado. O professor Marcelo falou do curso dele, eu vou falar do meu aqui também, que o meu já tem data. Então, só fazer uma propaganda aqui. Então, é Maré Aplicada à Hidrografia, aprenda a prever as marés. Tem até um motezinho. Vai ser do período de 26 de setembro a 14 de novembro. As inscrições estão abertas no portal da FEMAR, para quem tiver interesse. Eu acho que é interessante esse retorno das universidades. Seria interessante que, sei lá, alguém pudesse fazer esse curso para ter um retorno. Ele, obviamente, é um certificado, é uma certificação, não é uma graduação, mas eu acho que é um grande salto, uma grande evolução que a gente está dando para criar aí a profissão de hidrógrafo. Obrigado. Sim. Só um comentário importante. Nós estamos pensando numa certificação. A própria OHI, né, e o IBSC falam textualmente. Uma coisa é a certificação. E aí vários cursos poderiam, né, ter essa certificação. Outra coisa é uma graduação, para termos um profissional hidrógrafo graduado, né? Necessitaria aí todo um trâmite, né? Principalmente junto ao MEC, para estabelecer, né, um curso de graduação. E como todos nós começamos na oceanografia com 2 cursos lá na década de 70, né? O ERG e FURG, e hoje somos 14. Né? Então, eu acredito que vamos dar esses passos, mas a tendência, sinceramente, espero que num futuro nós tenhamos, né, cursos de graduação que formarão hidrógrafos. E volto a enfatizar, são atribuições absolutamente distintas. A do serviço hidrográfico, né, que forma excelentes hidrógrafos, né, no CAL. Acho que são 75 turmas, pelo que eu pude apurar.
Então, é inequívoco, e a importância desses profissionais como atuantes no serviço hidrográfico. Muitos deles vão dedicar sua vida à hidrografia, né, no âmbito da Marinha do Brasil, e eventualmente até exercerão também, após algumas décadas, civilmente, vamos dizer assim, ou reformados. Mas a demanda que nós necessitamos para todas essas atividades que os senhores viram aqui, que vários palestrantes mostraram, e essas várias oportunidades, ela é urgente e urgentíssima, né? Então nós precisamos ampliar, né, de todas as formas, eu acho, essa capacitação. É isso. Muito obrigado. Só complementando a questão, não sei se todos já sabem, mas eu sou o presidente do IBSC, dessa banca de avaliação de cursos, né? E na última reunião nós tomamos uma decisão de dividir o curso em módulos, né? O que possibilita, no caso da UERJ e da FEMAR, fazerem um acordo, porque a partir de agora, essa parte de capacitação de navegação, de ciências náuticas, poderia ser dado um módulo pela FEMAR e a UERJ aceitar esse módulo da FEMAR e dar o resto do curso. E a FEMAR, por sua vez, pode fazer o curso lá de uma pós-graduação lato sensu, né, e usar, inclusive, a infraestrutura da UERJ. Né? Então, vai facilitar bastante, e essa decisão foi feita exatamente para poder fomentar o ensino de hidrografia para toda a sociedade mundial de hidrografia. Tá. Temos aqui umas perguntas da plateia. Por favor. Boa tarde, comandante sênior. Em 2012 eu era superintendente de ensino da DHN e recebi uma determinação do almirante Miranda, então DHN, ele estava vindo à reunião de Brasília com a presidência da República e ele voltou informando o seguinte: para a presidência da República, o Centro de Hidrografia era o grande responsável pelo não desenvolvimento da atividade mercante no país. Por quê? Os levantamentos chegavam no centro e demoravam muito tempo para serem aprovados. Então, a presidência determinou que nós montássemos um curso de hidrografia junto com os nossos oficiais, só para o pessoal de docas, que aumentasse 20 cadeiras na sala do CAL para o pessoal de docas. Era uma determinação da presidência. No ano seguinte, eu recebi 3 engenheiros de docas, 2 ficaram 1 mês e 1 ficou 3 meses. E nada foi feito, porque a ideia era montar um departamento de levantamento em cada companhia DOC, para que eles deliberassem os levantamentos, aprovassem os levantamentos, tivessem capacidade técnica para isso, como existe em vários países. Passaram-se 10 anos, DOCAS continua na mesma situação. Muitas vezes não tem gente qualificada para dizer o que tem que dragar, né? E nós continuamos com o mesmo gargalo no Centro de Hidrografia. Formar vários hidrógrafos exige também demanda do mercado para absorver esses hidrógrafos. E essa criação dos departamentos de levantamento sem docas fomentaria isso. Então, a minha colocação para a banca seria isso: como nós podemos buscar aliviar o centro, né, com a montagem dos departamentos e fomentar esse mercado para dar a demanda devida à academia. Obrigado pela pergunta. Eu vou fazer um desafio para aqui a banca. Essa questão, a resposta é o e-navigation, porque a autoridade marítima só vai fazer a S-101. Alguém vai ter que fazer o resto. E se a sociedade civil não se movimentar, os nossos postos vão ficar defasados, né? Então, estou apresentando esse desafio para que o debate continue.
Eu gostei dessa pergunta, comandante Sênior. Realmente é algo que nós precisamos. Não é só esse gargalo, são vários gargalos que nós temos. E todos eles com o mesmo problema, a capacitação de hidrógrafos dentro da nossa sociedade. Mais uma vez, essa questão, no meu modo de ver, dentro da CIR tem o MEC. Dentro da Comissão Interministerial dos Recursos do Mar está o MEC. Isso aí, um grupo de trabalho dentro da CIRM, colocando essa questão, dando velocidade para que essa questão seja decidida, seja resolvida a tempo e a hora, porque cada vez mais nós estamos ficando alcançados. O comandante Rocher colocou a questão do e-navigation. Então, o e-navigation é um novo conceito que está se avizinhando e vai exigir da gente uma estratégia. Se nós não formularmos uma estratégia, nós vamos fazer parte da estratégia de alguém novamente. Então, no meu modo de ver, é algo muito preocupante, que com consequências que a gente vivencia hoje, tá, o exemplo de docas, e outros que vão surgir rapidamente, porque a questão do e-navigation, dos navios autônomos, isso aí está vindo com uma velocidade incrível. Então, se nós não formularmos a nossa estratégia, nós faremos parte da estratégia de alguém. Muito obrigado, Almirante. Com isso a gente encerra, infelizmente, nosso debate. Né? As perguntas que sobraram a gente vai encaminhar para os debatedores para serem respondidas. Muito obrigado.